Em nosso estudo de hoje, a lição 53 do livro Encontro Marcado, que tem por título Livres, mas Responsáveis. A quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto tanto quanto possível, examinemos em resumo alguns dos setores da sementeira e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem de acordo com a sua diligência na ação ou no seu direito transitório e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida se as utiliza a benefício de todos. Mas, se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Negócio. O homem é livre para efetuar as transações que lhe apraza e granjeará o título de benfeitor se procura comerciar com real proveito da clientela, que lhe é própria, mas se arrasa a economia dos outros com o fim de oferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão. Estudo. O homem é livre para ler, escrever, ensinar, estudar tudo o que quiser, e conquistará a posição de sábio se mobiliza os recursos culturais em auxílio daqueles que lhe partilham a romagem terrestre. Mas, se coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência dos companheiros da humanidade com o objetivo de acentuar o próprio orgulho, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do discernimento. Trabalho. O homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por ser areiro do progresso se contribui na construção da felicidade geral. Mas, se malversa o dom de empreender e de agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Sexo. O homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que prefira, e será estimado por veículo de bênçãos quando as empregas na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte, cultura, benemerência e elevação do espírito. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los propostos ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. E cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade vos fará livre. Um texto um pouquinho mais longo hoje, mas que ele vem explicar para a gente o livre-arbítrio. Que muitas pessoas, desconhecendo a profundidade desse estudo em torno do livre-arbítrio, falam assim: eu sou livre para escolher o que eu quiser. Tá, mas você deve procurar conjugar junto com algumas frases, alguma delas, por exemplo. Porém, a responsabilidade tem o tamanho do seu conhecimento. Primeiro. E o segundo, cada vez que você
viola os direitos de alguém com a sua liberdade, você vai ser convidado pela lei de causa e efeito a prestar contas. Essa é que é a ideia. Ah, mas a gente vive num país que a impunidade, né, faz com que a pessoa acaba ficando meio que desatenta a esses conceitos. Tá, mas você há de observar o seguinte: para aquele que já enxerga, entende a realidade da reencarnação, a gente vive num mundo de cenários. E a gente conhece, por exemplo, países do Oriente Médio e países asiáticos em que a pessoa, por exemplo, roubar, ela perde a mão se ela roubar. A gente fala, às vezes, Oriente Médio e países asiáticos, esquecendo que tem comportamentos semelhantes nas comunidades aqui que estão ao nosso redor, dentro da comunidade dominada pelo tráfico de drogas. A gente recebeu uma vez a informação de que, por exemplo, uma mulher estava sem cabelo nenhum. Por quê? Porque ela descobriram dentro do tráfico que ela tinha traído o namorado depois de aplicar uma surra na coitada da menina, raspou a cabeça dela para ela passar pela situação vexatória de todo mundo olhar e saber, ó, essa aí está com a cabeça raspada. Quer dizer, são comportamentos que estão aqui do nosso lado. E que a vida, ela pode a qualquer momento, nessa ou na próxima encarnação, fazer com que a gente renasça ou vivencie esse tipo de situação, e ali é uma disciplina que é imposta através do medo. Ou você aprende, ou as consequências serão muito terríveis, muito complicadas para da desatenção, da desobediência de determinados comportamentos. Então a gente vai perceber o seguinte: o estudo do livre-arbítrio, ele é aquele estudo assim que você escolhe certo, escolhe para o caminho do bem. Veja, o Emmanuel pegou o estudo de hoje, ele falou, para a gente meditar e ler de novo, porque o texto fica aí para a gente, né? Sobre posse, negócio, estudo, trabalho, sexo, e depois até mesmo sobre você ser livre para receber ou recusar a sua vida. Fugir dela através do suicídio, por exemplo. Mas ele vem falar, mas tem a responsabilidade, tem as consequências, e a gente começa aqui através do Emmanuel a analisar essas consequências, uma a uma, com calma, para a gente ver o que a gente está fazendo com a nossa vida e o que a gente vai pegar pela frente, porque a gente já está acertando em muitas coisas, mas está errando em outras. E quando a gente conseguir mais ou menos ali estabelecer um equilíbrio entre esses erros, começar a errar menos e começar a chegar pelo menos numa média que permita com que a gente avance, aí a gente vai terminar de consertar esses erros definitivamente lá nos mundos regenerados, né? Porque eu falo assim porque até a gente chegar à perfeição, o espírito não é perfeito, né? É 99% perfeito, falta 1%. E enquanto falta 1%, por exemplo, ainda tem coisa para aprender, tem coisa para acertar. Mas os espíritos só dizem para a gente que nas próximas encarnações, né, depois que a gente vencer essa etapa de expiações e provas, não existirão mais expiações, serão só provas. E a expiação, ela sempre traz aquela coisa da dor resultante da violação às leis de Deus. Então, uma coisa é certa: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todas as vezes que a gente estudar o tema livre-arbítrio, vamos colocar aqui, ó, livre-arbítrio, eu sou livre para escolher e fazer o que eu quiser. Mas a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E a minha responsabilidade tem o tamanho do meu conhecimento. Hoje eu falo comigo mesmo. Eu não tenho mais desculpas para cometer alguns erros. A gente até comete por impulso, né? A gente ainda comete porque ainda está trabalhando ainda, né? Mas estamos no bom combate, pelo menos. Mas quando a gente comete, agora a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, tem a voz da razão, ainda tem a ajuda também dos espíritos amigos aqui atuando em nossos pensamentos e algumas vezes se fazendo presente até, a gente ouve a voz mesmo, você vai fazer isso mesmo? Então quer dizer, temos ajuda, temos escola, temos alguém interessado por nós. Todos nós temos. Cada um, tem gente que não conseguiu ainda ter a sensibilidade de sentir o anjo da guarda aí. Mas agora cabe a nós, irmãos, a obra, nós vamos conseguir vencer. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.